Bom dia! Já tomou o seu café? No Curta Palavra de hoje, eu quero convidar você a pensar nisso. A ética é a inteligência compartilhada a serviço do aperfeiçoamento da convivência. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Estou passando aqui hoje para a gente concluir o nosso ciclo de leitura do Curta Palavra. O Curta Palavra é um espaço de estímulo à leitura das Escrituras. Aqui nós lemos entre terça e quinta-feira sempre um capítulo de um livro do Antigo ou do Novo Testamento. E eu quero convidar você a ampliar essa rede. Compartilhe esse link com seus amigos. Se você conseguir trazer pelo menos mais uma pessoa para essa nossa rede de leitura, vai ser muito bom. Então, compartilhe com a sua rede de contatos o link, e se você não é inscrito ou inscrita ainda no canal Teologia, faça isso ainda hoje, é muito fácil e você não paga nada por isso. Além disso, se você puder, deixe o seu like. O like é importante para que o YouTube possa apresentar o nosso vídeo para o maior número de pessoas. Hoje nós vamos ler o capítulo de número 6 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Quando algum de vocês tem uma questão contra outro, como se atreve a submeter isso a juízo diante dos injustos e não diante dos santos? Ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Portanto, quando precisam julgar negócios terrenos, por que vocês constituem como juízes aqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja? Digo isso para a vergonha de vocês. Será que não existe nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo contra outro irmão, e isto diante de não crentes. O simples fato de moverem ações uns contra os outros já é completa derrota para vocês. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem ficar com o prejuízo? Mas vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízo, e isto aos próprios irmãos. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago. O estômago existe para os alimentos, mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus
e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Paulo segue falando sobre relações. No capítulo anterior, nós vimos que ele apontou uma situação muito estranha do ponto de vista das relações acontecendo naquela comunidade de Corinto. E ele segue falando sobre como é que essa comunidade nova deve se comportar. As pessoas que faziam parte da comunidade de Corinto, que era uma comunidade mista, formada por judeus que abraçaram a fé em Jesus, judeus helênicos, e também pela comunidade, por assim dizer, gentílica de Corinto. Era uma comunidade mista. E as pessoas já estavam acostumadas a viver os modelos e os padrões da convivência social. Mas o movimento de Jesus inaugura, pretende propor um caminho alternativo, no sentido de que a proposta do reino de Deus é essa via contrária a boa parte do que está posto aí nas estruturas sociais, no modo de se conviver em sociedade, né? E aqui um novo caminho é apontado. Então as comunidades primitivas, elas viviam assim mesmo como essas estruturas fechadas, né? Formadas por essas pessoas que abraçaram a fé em Jesus e com um novo modelo de vida, um novo modelo de assistência. Isso incluía também questões de âmbitos jurídicos, né? Que dentro das comunidades isso era tratado. Então aqui é uma questão muito específica daquele modo de ser social do primeiro século, daquela cultura em Corinto. Mas o que fica como lição para nós aqui é justamente a necessidade de que a gente promova relações saudáveis, de que a gente promova diálogos, e o diálogo muitas vezes ele pode ser construído através do tensionamento das divergências. Mas essas divergências, elas não podem ser instrumento de cisão, de comportamentos inadequados, e que a gente possa, de maneira construtiva, estabelecer diálogos construtivos. Então, o que Paulo sugere a essa comunidade, o que ele indica para essas comunidades, é que a gente pode administrar as nossas questões, de que a gente tem competência e precisa ter maturidade para resolver questões sem necessariamente apelar para caminhos mais extremados, né? Aqui no caso de ir a juízo para colocar questões e sim tratar no ambiente da comunidade essas questões. Mas aí ele traz novamente a ideia que é tão forte, tão presente nos evangelhos sinóticos, e nós começamos uma série no nosso Café com a Bíblia, e vamos falar como essa ideia de reino de Deus influenciou a trajetória de Paulo. E novamente ele traz aqui essa ideia. Ele já tinha dito anteriormente que o reino de Deus não consiste em palavras, que o reino de Deus consiste em poder. E agora ele está dizendo quem é que de fato vai povoar, né? Quem serão os súditos, ou quem não, e aqueles que não podem ser súditos desse reino. E ele elenca uma série de comportamentos, né, de práticas desviantes, e a gente não tem tempo aqui para falar de todas elas, não falaremos, na verdade, de nenhuma, mas para apontar o seguinte: existe uma proposta nova do reino de Deus, um modo de viver. E todos esses itens que estão nessa lista, sem exceção, assim como outros que não foram colocados também, estariam no mesmo patamar. É muito comum dessas culturas, e Paulo foi influenciado por esse modo também de dizer e de reinterpretar a sua fé, mas utilizando também recursos do seu tempo, que eram as listas de vícios e de virtudes, ou seja, aquilo que são atitudes que precisam ser aprendidas e vivenciadas, e aquelas atitudes que devem ser reprovadas, né? A arete é a virtude, essa vida reta, a vida adequada. Ele faz essa lista e coloca, mas para mim
o que chama a minha atenção nesse texto é justamente aquilo que Deus fez. Porque é muito comum naquilo que a gente faz, a gente aqui e acolá se encaixar em algumas dessas práticas aqui. E quer seja na nossa vida antes de abraçar a fé, enfim. Mas o que Deus fez? E ele diz assim: alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados. E a ideia aqui no texto de ser lavado não é uma ação que você realiza, você sofre a ação. E foi justamente ele que fez isso em nós. Ele nos lavou. O processo aqui de vocês foram santificados não é algo que a gente pode fazer por nós mesmos. Nós fomos santificados, separados por ele. E vocês foram justificados. A gente não pode, por mais que a gente busque viver, e é importante que isso aconteça, uma vida reta, uma vida íntegra, a gente não pode se auto-justificar. Inclusive, a gente pode correr o risco de, por viver de maneira adequada, achar que merecemos a justificação porque fazemos isso ou aquilo, ou deixamos de fazer ou cometer alguma prática. Mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo. Isso faz toda a diferença. Isso dá sentido à nossa vida. Isso molda e muda a nossa existência, porque Ele fez isso em nós. Então, no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Por isso que a gente não pode viver nesse lema de Corinto. Todas as coisas me são lícitas, ou seja, eu posso fazer tudo. Eu posso fazer tudo. Você pode fazer tudo. O ser humano, um grande filósofo disse que é condenado à liberdade. A liberdade enquanto esse estágio de condenação. Condenado a ser livre. Então você pode, eu posso. Todas as coisas, esse era um lema em Corinto. Mas Paulo acrescenta, mas nem tudo convém. O que é que isso significa? Eu posso fazer tudo, mas eu não devo fazer tudo. Novamente aqui, Paulo está sinalizando um modo de viver em sociedade, um modo de viver comunitariamente. Assim, todas as coisas me são lícitas. Era também um ditado em Corinto. Mas Paulo acrescenta, eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então assim, nós que fomos santificados, nós que fomos lavados, nós que fomos justificados, temos a nossa consciência. Essa obra que o Espírito faz e que o Evangelho faz é esse poder emancipador de libertar as nossas consciências de todo o peso e de toda a culpa. Mas, ao sermos libertos do peso, da culpa, das mochilas que carregamos, dos atos desviantes do passado, o que quer que tenhamos feito, faz com que a gente veja o mundo e se coloque no mundo numa perspectiva diferente. Então, eu posso fazer tudo, mas eu não devo fazer tudo. Todas as coisas estão aí disponíveis para que eu possa fazê-las, mas elas não podem me dominar, porque eu fui lavado e no nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Então, assim, foi um poder que trouxe Jesus à vida, o poder da ressurreição. E esse poder da ressurreição, ele também será efetivo em nós, porque o Deus que ressuscitou a Jesus também nos ressuscitará pelo seu poder. Para finalizar, lembremos que nesse ambiente algumas filosofias circulavam, né? Você tinha por um lado aqueles que faziam tudo com o corpo, né? Uma prática de vida hedonista. O corpo é mau. Era uma tese já muito antiga, platônica, de que a matéria é má e o espírito é bom. Então, assim, alguns iam para o caminho do hedonismo. Eu posso tudo, eu faço tudo, o corpo não presta mesmo, então eu vou levar ele ao máximo do prazer, de expor o meu corpo a todo tipo de possibilidades e de vícios. Do outro lado, as práticas ascéticas. Então, assim, o corpo, já que o corpo a matéria não é boa, eu vou então subjugar a matéria. Ela não vai poder ter nenhum tipo de prazer, ela não vai poder viver nada. E aí
de positivo, né? Eu vou subjugar, vou limitar, eu não posso ter alegria, enfim. A matéria é má. E aí o que é que vem como esse elemento inaugural e poderoso na perspectiva da fé cristã? Quando Paulo, que novamente, primeiro ele falou dessa ação do Espírito na comunidade, agora ele coloca essa ação do Espírito nas pessoas que compõem a comunidade. Ele diz assim: você é santuário do Espírito. Ou seja, se a mentalidade da sua época dizia que o corpo não presta, esse corpo será ressuscitado. E esse corpo é a habitação do Espírito Santo. E aí Paulo diz assim: olha, vocês não pertencem a vocês. Vocês não pertencem a vocês. Vocês foram comprados por um bom preço. Reconhecedores que somos disso. Não por nenhum tipo de prática que a gente venha fazer que nos tornará competente, mas reconhecedores de que fomos comprados por um alto preço. Que eu, que você, que nós possamos, à semelhança do Conselho Paulino, glorificar a Deus no nosso corpo, os nossos dons, as nossas habilidades, os nossos caminhos, as nossas escolhas. Glorifiquem a Deus. E isso será possível com a ação desse Espírito em nós. E só por isso é possível a gente chegar nesse ponto desejado pelo Eterno para mim e para você. E por isso nós oramos, Senhor, nessa manhã, reconhecedores que somos de que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Nós dependemos dessa graça, nós dependemos dessa unção, nós dependemos desse poder para viver essa vida que o Senhor mesmo desejou para nós. Perdoa-nos se nós não temos glorificado ao Senhor com o nosso corpo, que de fato a gente possa, nessa vida integral, né, a gente possa te glorificar em tudo que a gente faz. Ajuda-nos nesse processo, ajuda-nos no caminho. Eu oro por mim, oro pelos meus irmãos, eu oro por relacionamentos saudáveis. Ajuda aqueles que estão enfrentando tensões, qualquer esfera de relacionamento, quer em casa, com filho, esposo, esposa, no trabalho. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos dê sabedoria, que possamos ser sábios, que a gente possa viver boas relações, que a gente possa ter maturidade para tratar as questões, por mais tensas que sejam, que a gente possa ter a habilidade do Senhor para dirimir as tensões e chegar a consensos de boa convivência. Pai, ajuda-nos nisso. Reveste-nos a cada dia com o Teu Espírito para que a gente possa, de fato, glorificar ao Senhor. Ajuda-nos nesse dia, nos desafios que teremos, que a Tua bondosa mão esteja sobre nós e que o Teu Espírito atue na nossa vida, nos desperte, nos mobilize, alarga a nossa visão, aquece os nossos corações. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Eu quero nessa manhã dedicar para você, refletindo o que nós lemos aqui, uma canção cujo título é Preço de Sangue. Nós fomos comprados por preço, precioso sangue de Cristo. Essa música é interpretada pela Adai Music e eu vou colocar na descrição desse vídeo e também já deve ter aparecido para você um card na parte superior. Você pode clicar, ouvir a música e ser edificado por ela. Deixa aqui o seu comentário. O que é que chamou mais a sua atenção nesse texto que nós lemos? De que maneira essa leitura falou ao seu coração? O que é que ela acrescenta e quais as convocações que essa palavra, de que maneira o seu coração foi aquecido nessa manhã para algumas decisões e para novos caminhos, para novas direções? Informe aqui nos comentários. Os comentários são muito enriquecedores. Quero novamente convidar você, se você não assistiu o nosso encontro do sábado próximo passado, a nossa série no Café com a Bíblia, Mística Paulina e o Reino de Deus, assista a edição do sábado e já convido você para o próximo sábado, se Deus permitir, às 8 horas da manhã,
mais um episódio dessa nova série do nosso Café com a Bíblia. Continuaremos com Paulo no Café com a Bíblia e refletindo sobre a sua mística, a mística paulina e o reino de Deus. Temos um site cujo endereço é www.teologiahoje.com.br. Acesse, foi feito com muito carinho para você. Se você entende e você pode participar na manutenção dos nossos compromissos que temos aqui com o nosso canal, ajude como você puder. Muita gente generosa tem sido parceira desse nosso projeto. Quem caminha conosco sabe dos desafios que temos aqui, mas a gente segue com alegria, procurando fazer o melhor para você. Então, está aí a nossa chave Pix. Fique aberto para fazer da maneira que você possa. Deus abençoe você grandemente, que esse dia seja um dia muito abençoado, que o Eterno guie os seus passos, a sua trajetória, que você lembre que nós fomos lavados, nós fomos santificados, nós fomos justificados no nome do Senhor e pelo Espírito do nosso Deus. Deus abençoe você, aproveite o dia, feliz quinta-feira e um abençoado final de semana para você. Até a próxima.